há quanto tempo isso acontece com o seu filho? E o pai disse: desde a sua infância, desde criancinha, esse demônio não larga o meu filho. Ele é mudo e surdo. Não era, irmãos, um problema de ordem física. Era de ordem espiritual. Tem se enfatizado, irmãos, a necessidade de clamar, a necessidade de não desistir, de ser perseverante na oração pelas nossas casas, pelos nossos filhos, porque há muitos que têm já desistido de clamar, há muitos que têm achado que não tem mais solução para o problema de sua casa. A Bíblia nos conta a história de muitos pais, mas a história que eu quero conversar com os irmãos, que vamos comentar hoje, chama muita atenção. É a história do clamor de um pai desesperado, de um pai que já tinha tentado de tudo, de um pai que já tinha ido atrás de outros recursos, e vendo o seu filho desde criancinha no sofrimento, e já devia ter pensado que o caso não tinha mais solução. Isto é comum, infelizmente, repito, há aquela mãe e aquele pai que fala para o meu filho: eu acho que não tem mais jeito, não tem mais solução. Às vezes, irmãos, lida-se com problemas que parecem se arrastar durante anos e até se acostuma com esse problema. No entanto, com a história desse pai, no qual nem sabemos o nome dele, nós vamos aprender lições preciosas sobre clamor, sobre perseverança, a perseverança de um pai, o clamor de um pai, a insistência de um pai que sofria. Queridos, em Jesus sempre haverá esperança, em Cristo sempre haverá esperança, por mais desafiador que seja o problema, Cristo é a esperança, Cristo tem a solução. No versículo 17 e 18, quando tudo parece demorado demais, veja que o pai vai aos discípulos, porque naquela hora Jesus não estava ali. O texto sagrado diz que Jesus estava no monte da transfiguração, com Pedro, Tiago e João. E ele está descendo do monte da transfiguração e se depara com esta cena, com esta discussão, com esse alvoroço. Então o pai do menino vê que Jesus chegou e corre nele. Jesus chega e fala: que confusão é essa? Que barulho é esse? Que alvoroço é esse? E o pai chega: olha, o menino é o meu filho, eu trouxe ele até os seus discípulos, mas não puderam fazer nada. Em Jesus há solução. Pare um pouco, querido, e pense em como estava o coração desse pai. Havia anos que ele recebia a mesma notícia sobre o seu filho. Para o seu filho não tem jeito, para o seu filho não tem solução, leva ele no médico tal, em cidade tal. Chegava lá, o médico falava: não tem jeito não, eu vou te dar um encaminhamento para outro, vai para o psicólogo, vai para o psiquiatra, vai no benzedor, vai no pastor, vai no padre, vai em tudo que é lugar, e não tinha jeito. O texto diz: eles não puderam fazer nada pelo meu filho, não puderam fazer nada pelo pai nem pelo menino. Mais uma vez, todas as suas expectativas foram frustradas diante dos escribas, dos fariseus, dos religiosos e até dos seguidores, dos discípulos de Jesus. Irmãos, não vivemos tempo diferente. Quantos pais já tentaram de tudo sem resultado? Já tentaram casa de recuperação, casa de apoio, tentaram terapias,
tentaram com os parentes, com os amigos, com os médicos, e não tem jeito. O filho ainda está nas drogas, o filho ou a filha ainda estão na prostituição, ainda estão no alcoolismo. Já tentaram de tudo e agora o filho já está na marginalidade, roubando para comprar droga para usar. E por que não dizer, já estão morando na rua. E o pai em casa desesperado, a mãe desesperada, pensando, acabou as minhas esperanças, não tem mais jeito. Eu quero relembrar você, vez em quando, durante o sermão, era o diabo que pegava esse menino e jogava na água e no fogo, ele espumava, rangia os dentes. Não era epilepsia. O inimigo tem encarcerado muitos filhos. Muitos filhos. Estava fazendo uma pesquisa, irmãos, e olha que interessante. E é site confiável, chega em casa, você pesquisa quando tiver um tempo. Segundo a revista online ilustrada brasileira, preste atenção, um detalhe que eu vou dar, não sou contra, contanto que saiba o que está fazendo. Escuta, segundo a revista online ilustrada brasileira, jogar jogos violentos leva, escuta, primeiro, aumento da excitação fisiológica, aumento dos pensamentos agressivos, aumento de sentimentos agressivos, aumento de comportamentos agressivos e diminuição da disponibilidade de ajudar o próximo. São poucos os que vivem e viram noitada em jogos, irmãos, violentos. Escuta. Quinto, dificuldade de concentração. E tem muitos filhos virando a noite nesses jogos, enquanto os pais não sabem nem o que o seu filho está jogando. Não sabe o que ele está fazendo no celular. Escuta, um estudo feito com 1.300 crianças americanas, isso foi feito nos Estados Unidos, concluiu que altos níveis de exposição ao videogame aumenta a chance das crianças apresentarem problemas de atenção. E os pesquisadores afirmam que esta relação estava presente com a mesma magnitude, tanto nas crianças, quanto em adolescentes e também jovens. Escuta, o inimigo tem julgado muitos no fogo e na água. Nem mesmo os discípulos de Jesus puderam expulsar aquele demônio. Não apenas os discípulos não tiveram respostas, irmãos, mas a própria multidão, Marcos, ele deixou bem claro no texto que lemos, ele descreve aquele pai como um na multidão. Olha o texto que lemos. Um na multidão, era um do meio da multidão. Diz o versículo 17, e um do meio da multidão respondeu, mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho. Era mais um, no meio da multidão. Normalmente, irmãos, no meio de uma multidão, aquelas que seguiam Jesus e aquelas que discutiam religião, como estavam discutindo naquele momento, sobre o que estava acontecendo, não tem silêncio, tem barulho, tem zoeira, tem alarido. Mas esse homem sai do meio daquela multidão e explica o que está acontecendo. Imagina as pessoas falando, gritando, apontando o dedo, dando palpite, aquele homem ali buscando socorro para o seu bem mais precioso, era o seu único filho. E Marcos faz questão de acrescentar um detalhe, irmãos, para indicar quão barulhento estava aquele dia. A discussão era entre os escribas e os discípulos de Jesus. Imagine a discussão que estava. E eles gritavam uns com os outros, sem dúvida, tentando reunir pessoas para o seu lado. Era aquele partidarismo religioso, aquela política religiosa, e no meio de tudo isso, um pai aflito, com o coração despedaçado e com um filho possesso.
Imagine então a grande expectativa desse homem, ao ver a chegada de Jesus no meio daquilo tudo. O pai desesperado vê Jesus chegando. Ninguém na multidão havia conseguido resolver o seu problema. Repito, os discípulos até tentaram. O outro evangelista diz que os discípulos até tentaram colocar as mãos sobre aquele rapaz, mas não deu em nada. Nada aconteceu. Não teve efeito nenhum. Às vezes, irmãos, em nossa caminhada, na caminhada de muitos, as situações parecem demorar demais a serem resolvidas. Não é diferente. Aí, nesse momento, nós precisamos lembrar que nem sempre as coisas acontecem no nosso tempo e ao nosso modo. Mas Deus, aquele a quem nós servimos, Ele age no momento certo, Ele age na hora certa, contanto que clamemos a Ele, contanto que continuemos insistindo no clamor por aquilo que tanto precisamos. Então, querido, continue clamando no momento certo, Deus vai agir, Deus vai ouvir o seu clamor. Nesse momento, no versículo 22, há uma transformação de dor em clamor. O pai pega toda aquela dor que o aflige e transforma em clamor, em grito. Me ajuda, ajuda a minha incredulidade. O meu filho está assim desde criança. Por favor. Ele insiste com o Senhor. A palavra de Deus motiva todo seguidor de Jesus a continuar insistindo em oração, a seguir os seus passos, olhando sempre para Ele, sempre para Jesus. E mesmo quando tudo parece estar perdido para nós, para Ele não tem isso. Mesmo no meio de todo o barulho da multidão, e ainda que a busca daquele pai não tenha dado certo na primeira tentativa, Ele não parou, Ele não desistiu de clamar, Ele clamou a Jesus. Ele disse: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Se o Senhor pode fazer alguma coisa por esse problema, tenha misericórdia de nós, de mim e do meu filho. Foi o que ele disse. Ele só pediu compaixão, ele só clamou por misericórdia. Eu quero lembrar você que a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, Ele veio para desfazer as obras do inimigo, Ele veio para desfazer as obras de Satanás. E foi nesse momento que Jesus mostrou o que Ele veio fazer. Querido, a multidão não foi capaz de sufocar o clamor daquele pai. Os escribas não foram capazes de sufocar o grito daquele pai, a insistência daquele pai desesperado. Ele rogou ao Senhor. Suas palavras estavam cheias de desespero e dor, e ele continuou rogando: tenha compaixão de nós. Imagine Jesus percebendo aquela voz em meio às outras pessoas, porque entre as outras pessoas havia discussões, perca de tempo, mas o que destaca é um pai que está buscando um recurso para a sua situação. E Jesus disse: traz ele aqui, traga o menino aqui. Jesus pergunta: o que está acontecendo? Lucas acrescenta no seu evangelho uma palavra reveladora, irmãos. Lucas, como médico, ele sabia exatamente o que estava acontecendo, depois de que se tornou um apóstolo, né? O Lucas, discípulo. O moço fala assim: o meu único filho. Único filho. O que há de errado com o menino? Jesus pergunta. Jesus sabia, querido. Sabia o que estava acontecendo? Sabia. Ele sabia o que estava errado? Sabia, mas ele pergunta o que há de errado. Os sintomas parecem com epilepsia. Ele grita. O pai dá o diagnóstico, alguns dão o diagnóstico, né? Tem tudo a ver com epilepsia. Ele grita, ele convulsiona, espuma pela boca, ele se machuca, ele pula na água, pula no fogo. O pai angustiado, ele fala isso.
independentemente da causa que havia deixado o menino naquele estado terrível, o fato é, irmãos, que o menino estava muito mal. E o pai também não estava bem. Afinal, se o pai perdesse o seu filho, porque ele falou que era o filho único, se ele perdesse esse menino, a família então ia perder um nome, porque ia perder mais um em Israel, e para um judeu essa era uma perspectiva, que se perdeu o único, cadê a linhagem agora para continuar aqui em Israel? Escuta, querido, e o pai pensa muito, ele não quer perder o seu filho, ele busca muito, porque ele sabe que aquilo que está acontecendo vai piorar, porque de uma hora para outra, aquele espírito imundo vai matar o seu filho, vai matar esse menino, porque João disse que a missão do inimigo é essa: roubar, matar e destruir. E ele estava fazendo isso com aquele menino e com o coração daquele pai. E o pai busca ajuda antes que o pior aconteça. Olha, querido, deixa eu te dar mais uma informação preocupante. No site da Universidade Federal de São Paulo, eu encontrei essas informações em uma pesquisa. É o Departamento de Ciência da Computação, Instituto Matemática e Estatística da Universidade Federal de São Paulo. Eles fizeram uma pesquisa sobre os efeitos negativos dos meios eletrônicos em crianças e adolescentes. Escuta isso. Outro dia eu estava assistindo uma reportagem, à tarde, e eles disseram que em Minas, tá, irmão? Em Minas Gerais, 56% da criança e adolescente vão ter problemas na escola depois de pandemia, pós-pandemia, por causa dos eletrônicos. Não tem outra coisa para fazer, ué. Vão ter problemas. E os pais precisam, então, ficar de olho. Então, eles fizeram uma pesquisa sobre os efeitos negativos dos meios eletrônicos em crianças e adolescentes. Eu vou falar de alguns efeitos negativos rapidinho, para não tomar muito tempo. Primeiro, excesso de peso e obesidade, risco para a saúde no geral. Terceiro, problema de atenção e hiperatividade. Quarto, agressividade, comportamento antissocial, depressão e medo, intimidação a colegas na escola quando voltar, indução de atitude machista, desensibilização dos sentimentos, indução de mentalidade que o mundo é violento e a violência não gera castigo, porque no joguinho não tem castigo, ele mata um monte no joguinho, depois vai dormir tranquilo, almoçar e jantar, não tem castigo. Prejuízo na leitura, manda ler um artigo, manda ler uma página do livro para ver, tanto que vai tropeçar na leitura, vai tropeçar em vírgula, ponto e tudo, vai prejudicar na sua leitura. Diminuição do rendimento escolar e prejuízo para a cognição, confusão de fantasia com realidade, isolamento e outros problemas sociais, aceleração do desenvolvimento, prejuízo para a criatividade, autismo, vício, indução ao consumismo. Eu falei de 18 aqui, e tem mais. Efeitos negativos, irmãos, e precisamos tomar cuidado e correr e fazer como o pai do texto fez. E precisamos olhar para a proposta da Junta de Missões Nacionais e clamar pelo filho. Mesmo que não esteja acontecendo nada, clame a si mesmo, peça a Deus para não permitir, para não deixar acontecer. A dor daquele homem transformou-se em clamor, e Jesus não olha somente para a dor, mas ele agora vai olhar para o seu clamor. E ele disse: traga-o aqui, traga o seu filho aqui. Querido, quem sabe
Você que está assistindo essa mensagem agora, quem sabe não é à toa que você está nos acompanhando, e Deus está dizendo para você nesta noite: coloque o seu filho na presença dEle, ore pelo seu filho, clame pelo seu filho. Se Deus permitiu você assistir esse vídeo, não foi à toa. Não é à toa que Deus nos trouxe aqui e permitiu você que está em casa assistindo agora essa mensagem. Olhe pelo seu filho, clame pelo seu filho. Cuidado, foi isso que Jesus falou: traga o seu filho até a mim. Pare de levar o seu filho em outros lugares, em outras pessoas. Traz ele aqui, trazei-mo aqui. Coloque o seu filho na presença do Senhor Jesus. Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Versículos 23 e 24. Ajuda a minha incredulidade. Essa foi a declaração daquele pai. E Jesus atendeu o seu clamor. Mas, querido, sejamos honestos. Quantas vezes muitos pais estão como esse pai, quando passa por algumas circunstâncias difíceis? Às vezes nós não falamos: Senhor, ajuda a minha fé, acrescenta a minha fé, me ajuda a crer mais. E Deus conhece os nossos corações. Quantos pais não estão hoje como esse homem, em angústia por causa dos seus filhos? Quantas famílias não estão chorando hoje, esperando os seus filhos chegarem, e muitas vezes não sabem onde os seus filhos estão? Já é maior de idade, já vai onde quer ir, já chega na hora que quer chegar em casa, dorme na hora que quiser dormir e levanta na hora que quiser levantar, mas ainda é o seu filho. Quantas mães e quantos pais não sabem nem onde o filho está, altas horas da noite, e o coração de mãe é aflito, não dorme, né? Não sossega enquanto o filho não chega. Chega uma hora que as forças se vão, e hoje Jesus convida a você, cada mãe, a cada pai, continuar crendo que o milagre é possível. Se tu podes crer, disse Jesus, tudo é possível ao que crer. Uma mãe pediu oração na sua igreja, e o pedido dessa mãe foi pelo seu filho, que estava se envolvendo com pessoas erradas, e ela não fez errado, ela pediu oração pelo seu filho, ela clamava pelo seu filho, e o tempo foi passando, e o rapaz não apresentava nenhuma melhora. Então ela decidiu pedir oração em todas as igrejas que ela conhecia, no seu bairro e na sua cidade. Ela foi pedindo oração, mas para sua tristeza, o seu filho piorava cada vez mais, ele se envolvia cada vez mais com coisas erradas, e muito cansada de sofrer, já sem esperança de mudança para o seu filho, essa mãe tomou uma decisão radical: eu não vou mais orar pelo meu filho, disse ela. Então ela chamou o seu pastor e comunicou a sua decisão, e falou: pastor, eu perdi a esperança com meu filho, não tem mais jeito. E ela estava então chegando da igreja, chegando na sua casa, quando encontrou o seu filho lá na cozinha, e o seu filho estava muito assustado, com os olhos arregalados, com medo. Mãe, eu tive um sonho muito estranho, mãe. O que está acontecendo, meu filho? Eu tive um sonho muito estranho. Eu sonhei que eu estava em um poço muito fundo. Eu estava quase morrendo, eu pedi ajuda, eu estava desesperado e ninguém me ajudava, mãe. Foi quando a senhora apareceu, mãe, e jogou uma corda para mim. Eu segurei essa corda e comecei a subir nessa corda, aliviado, porque eu ia sair daquele poço.
E quando eu estava quase saindo do poço, mãe, eu não sei porque a senhora soltou a corda e eu caí novamente lá no fundo do poço. E eu não sei o que significa isso, mãe, a senhora sabe? A mãe olhou para o seu filho chorando e fala: eu sei, meu filho, Deus está me dizendo que eu não posso perder a esperança e que devo continuar orando pela sua libertação e pela sua salvação. Querido, não desista, não desista. Ore pelo seu filho na hora do almoço, ore pelo seu filho na hora de dormir, ore pelo seu filho. Lá em casa, minha esposa é testemunha, nós nunca vamos dormir em nossa oração sem falar das nossas filhas, das nossas orações. Senhor, guarda as nossas filhas. Senhor, livra as nossas filhas do mal. O Senhor Jesus ensinou a orar assim, irmãos: livrai-nos do mal. Faça isso na sua casa. Cita o nome dos seus filhos nas suas orações. Senhor, livra os meus filhos do laço do passarinheiro. Livra o meu filho daquele carro desgovernado lá na rua. Livra o meu filho desse vírus terrível. Guarda os meus filhos. Ore pelo seu filho. Triste, irmãos, muitos professores no Brasil, eles queixam, eles reclamam que os alunos estavam, antes da pandemia, ficando violentos, ficando covardes, ficando violentos com os colegas de classe, violentos com os professores. Isso tem virado notícia constante. Você liga a sua televisão, nos jornais, você vê isso. Vários fatores contribuem para este cenário. E o inimigo está por trás de muitas coisas, irmãos. Hoje é dia de continuar orando e confiando no Senhor, que vai libertar muitos filhos. Se falta força para você, fale como esse pai falou: Senhor, ajuda a minha incredulidade, mas resolve o problema do meu filho. Transforme a sua dor em clamor, transforme a sua angústia em grito pelo Senhor. Isso que está no seu coração, fale com o Senhor, faça como esse pai, clame a Jesus, mesmo que as pessoas, que a multidão tenta sufocar o seu grito, a sua busca. Liga para a multidão, não, foca no Senhor Jesus. Eu quero encerrar essa palavra, irmãos, dizendo que nós precisamos orar para que Deus salve, cure, liberte os nossos filhos que estão sofrendo, crendo na vontade soberana de Deus, que sempre é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor nos ensina a compreender que as coisas nem sempre acontecem do nosso jeito, no nosso tempo, porque Ele quer ouvir de nós, Ele quer ver em nós insistência e clamor por Ele, mas confiando que a vontade dEle sempre é boa, que a vontade dEle será feita, e a vontade do Senhor Jesus é libertar, a vontade do Senhor Jesus é salvar, a vontade do Senhor Jesus é abençoar, e que nós possamos dizer, como Josué conclamou aquele povo, e disse: vocês precisam decidir, porque eu e minha casa serviremos continuamente ao Senhor. Que isso se transforme em realidade, que os lares todos sejam servos do Deus vivo, amém? Feche os seus olhos, amado, querido irmão, vamos orar. Gostaria que aí no seu banco, na sua casa, você orasse pelo seu filho ou pelo seu pai. Soberano Deus, amado e poderoso Pai, nós lemos na palavra do Senhor nesta hora, os feitos do Teu Filho Jesus, na libertação, na salvação desse rapaz, desse jovem.
Pai querido, nós te louvamos porque o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e sempre será soberano sobre as nossas vidas. Deus querido, não deixe que nós como pais percamos a esperança de que o Senhor vai salvar aqueles que nós amamos, meu Deus. E aumenta a nossa fé, ajuda a nossa incredulidade, Senhor. Nós buscamos ao Senhor em oração, colocamos nossos filhos diante do Senhor em oração, porque nós cremos no agir do Senhor. Nós profetizamos nessa noite, ó Deus, libertação. Ó Deus, aquela mãe, aquele pai que fica em casa angustiado, não sabe nem onde os seus filhos estão. Senhor, coloca no coração desses pais um desejo ardente de orar ao Senhor, de buscar ao Senhor, meu Deus. Nós profetizamos todas essas bênçãos sobre os teus filhos, no nome do Senhor Jesus. Dai-nos, Deus, uma semana abençoada na tua presença. Livra-nos do mal, no nome de Jesus. E que o amor do Senhor, a graça salvadora de Jesus Cristo, teu Filho, e as doces consolações do Espírito Santo permaneça sobre os que aqui estão, sobre o teu povo espalhado, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Deus te dê uma